Página virada rapidamente no Palmeiras. Após a derrota para o Flamengo, o Verdão em menos de 24 horas se reapresenta para um treinamento de mais de uma hora com o técnico Abel Ferreira. Aqueles jogadores que jogaram mais de 45 minutos fizeram hoje um trabalho regenerativo. Já aqueles que não participaram da partida fizeram ações táticas em campo e inclusive um duelo contra uma parte do time sub-20 que subiu justamente por essa necessidade. No vídeo de hoje nós vamos falar muito dessa derrota do Palmeiras, da arbitragem, o que aconteceu após isso, uma bomba sobre Gerson e sobre o Paulinho, tá? Vamos começar conversando a respeito dessa preparação tão intensa que o Palmeiras está fazendo para enfrentar a LDU nessa quarta-feira. Paulinho e Lucas Evangelista seguem aos cuidados da equipe de performance e saúde do Verdão. Equipe essa que é nomeada como a melhor do Brasil. E esse núcleo simplesmente vai conseguir trazer o Paulinho de volta a campo antes do tempo esperado. E o mesmo deve acontecer com o Lucas Evangelista, tá? Paulinho já está quase pronto para voltar aos gramados devagarzinho, né? Em breve vai voltar aos trabalhos com bola e aí a gente vai ver muito mais do nosso craque em campo. Já o Everton, que se apresentou com a fissura na mão, deve ainda ser desfalque no Palmeiras por pelo menos mais 2 ou 3 semanas. Entretanto, o Carlos Miguel estreou e eu quero primeiro te fazer uma pergunta. O que você achou? Carlos Miguel estreou bem? Eu vou ser sincero com você, tá? Eu, particularmente, eu me comprometi com você. Eu não esqueci, tá? Eu não vou falar mal do Palmeiras até o final da temporada para tentar apoiar o clube e levar o máximo de energia positiva minha e de você que tá me assistindo, né? Mas o Carlos Miguel não fez uma estreia, vamos dizer assim, digna de um craque, né? Que é o que a gente espera dele. Então o Everton fez falta. E você quer saber a verdade? Na minha opinião, não foi nem falta no sentido das defesas ali, dos 3 gols que tomou, né? Eu senti falta daquele goleiro que sabe jogar com a bola no pé, que consegue fazer lançamento, sabe? Armar contra-ataque, etc. Eu jamais imaginei que eu ia sentir falta disso, mas ontem o Palmeiras falhou nisso, tá? E essa era uma tarefa exclusiva do Carlos Miguel. Vamos lá, página virada. Tá? Falando da preparação para enfrentar a LDU, treinamento tático de hoje, voltamos a falar sobre o foco em centralização de jogadas. Tabelinhas, triangulações, Palmeiras está focando muito nisso, tá? Em variações ofensivas. E antes que você me critique, como eu sempre faço, eu vou avisar você. Fica tranquilo, tá? Não é que eu tô dando ouro pro bandido aqui não, tô passando informações para a LDU, não. Na verdade, essas informações são públicas e o treinador da LDU já as tem. Tá? Ele já prepara o time para enfrentar o Palmeiras assim. O Palmeiras vai na quarta-feira enfrentar uma equipe a 2.850 metros de altitude. Não é fácil jogar em Quito, tá? Nos últimos 13 jogos lá com times brasileiros, a LDU venceu 7, empatou 3 e perdeu 3. Então, não entrem, que o Palmeiras não entre em campo achando que já está na final, porque não vai ser fácil. E o mesmo vale pro Flamengo, tá? Se o Flamengo for enfrentar o Racing em ritmo de já ganhou, meu irmão, vai dar ruim pros caras e bom pra nós, né? De maneira geral, o Palmeiras tem se preparado muito forte para essa partida contra a LDU e essa derrota que sofreu pro Flamengo não vai abalar a equipe mentalmente, até porque boa parte dessa derrota a gente pode colocar na conta da CBF, sim senhor, tá? Já vamos falar disso daqui a pouquinho. Piquerez e o auxiliar técnico João Martins, que foram expulsos na partida contra o Flamengo, não tem suspensão na Libertadores e vão a jogo, tá? O Piquerez está devendo um pouquinho. Nas últimas partidas eu não gostei muito da performance dele, tá? É bem verdade que ele tá fazendo uma função um pouquinho diferente nesse Palmeiras, eu não sei se você reparou, mas ele tem uma importância muito maior na marcação, né? A parte defensiva do Piquerez está se sobressaindo. E se você for parar para pensar, ali na ponta direita do ataque rival, né? Ou seja, na nossa lateral esquerda, ninguém tem se criado muito lá por cima do Piquerez não, né? De maneira geral, o Palmeiras deve preparar uma equipe muito parecida com a que enfrentou o Flamengo, tá? Devemos entrar sim com o mesmo time, o Carlos Miguel no gol, Kelvin, aí Gustavo Gomes e Murilo, tá? O Bruno Fux provavelmente vai perder essa vaga. Na esquerda o Piquerez, Aníbal Moreno, Andrés, Maurício, Felipe Anderson, Flaco e Vitor, tá? Eu queria que o Abel fizesse alguma coisa diferente, pra ser sincero, pra enfrentar a LDU, mas esse deve ser o time que tava dando certo até agora, né?
e que vai de fato encarar o time equatoriano. Agora falando um pouquinho sobre a partida do Palmeiras com o Flamengo, que muita gente tá falando, né? E eu já coloquei um vídeo aqui no canal dando a minha opinião a respeito da arbitragem, mas o que pouca gente falou foi da performance, da fala do Gomes no pós-jogo. O Gustavo Gomes disse que o Wilton Pereira cortou o áudio, tá, para poder passar uma mensagem para ele. E disse muitas outras coisas do Wilton, dizendo que ele é um juiz soberbo, né? E que, poxa, de maneira geral, ele deve ter alguma coisa contra o Palmeiras. Eu confesso que isso não soou bem aos meus ouvidos, porque se o juiz simplesmente decidiu por cortar o áudio para falar alguma coisa pro jogador, meu irmão, tem coisa errada aí. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. E a minha crítica maior vai para a CBF, tá? Se a gente sabe que há esse histórico negativo do Wilton com o Palmeiras, por que escalar o cara para apitar o jogo? Tinham, sei lá, 15, 20 outros juízes disponíveis, troca. Coloca outro juiz que nunca teve nenhum tipo de escândalo envolvendo o Palmeiras e nem o Flamengo. Sabe, seja justo. A sensação que eu tenho é que eles caíram na pilha porque, de fato, na partida entre Palmeiras e São Paulo foi pênalti pro São Paulo aquela bola. Tudo bem, mas assim, um erro não justifica o outro. Tá? Então, de maneira geral, a CBF foi muito, mas muito mal na escolha do árbitro. Passou da hora. Já passou da hora da gente profissionalizar os nossos árbitros, tá? E de maneira geral, a CBF tem condição e tem dinheiro para isso. Basta querer. Basta traçar uma estrutura, uma estratégia e fazer. Já faz muito tempo que a gente está sofrendo com a arbitragem ruim no Brasil. Ora ela ajuda o Palmeiras, ora ela ajuda o Flamengo, ora ela ajuda o São Paulo. E no fim das contas, todos são prejudicados. Não tem como, com VAR, não tem como, mesmo com VAR, cometer um número de erros que a nossa arbitragem comete aqui no Brasil. É absurdo, absurdo. Diga não à violência, tá? É legal o futebol é um instrumento de socialização, é maravilhoso poder brincar, tirar sarro quando o Palmeiras ganha e tal, mas não, gente, não é um instrumento de violência e nem de degradação social. E após a derrota para o Flamengo, o Palmeiras vai enfrentar a LDU num dos jogos mais decisivos do campeonato e depois vai pegar o Cruzeiro. Cruzeiro e time esse que também não vai ser fácil, tá? Lembrando que agora o Palmeiras e o Flamengo têm a mesma numeração, né, na pontuação da tabela do Brasileiro. Então, calma, não tá tudo perdido. O Palmeiras ainda pode sim se sagrar campeão, tá? Outro assunto interessante, o terceiro bloco aqui do vídeo, que é sobre o Gerson. Então há uma grande possibilidade de que o Palmeiras invista sim no Gerson. Entretanto, além dos 20 milhões de euros solicitados pelo Zenit, o meio-campista recebe hoje um salário equivalente a 3 milhões de reais. Então existem duas possibilidades, tá? Eu vi isso no YouTube e a pessoa que estava falando isso, o canal que estava falando isso, né, o Resenha Alviverde, ele tem razão. Ele falou em vídeo, né, que o Palmeiras tem interesse em contratar o jogador, mas que a única viabilidade seria por empréstimo. Pois é, tudo tá convergindo para isso, tá? O Palmeiras teria o Gerson na próxima temporada por um empréstimo ali de 1 ano. Agora, não é o modus operandi da negociação que a diretoria está acostumada a fazer. Eu tenho uma outra opinião, né? Eu acho que o Palmeiras não vai contratar o Gerson por empréstimo. Eu acho que o Palmeiras vai tentar baixar o salário dele para casa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, que é o que os melhores jogadores do Palmeiras recebem, e trazê-lo, tá? E aí fechar a contratação e assinar com o jogador. Seria bom? Por um lado seria, porque ele é um alívio técnico pro time, né? E time que quer ser campeão de tudo tem que ter elenco. Então pro Palmeiras seria positivo nesse campo, nesses termos, né? Agora, se a gente for parar para pensar que esse valor ele pode ser investido num outro jogador mais jovem e com qualidade, aí as coisas mudam um pouquinho de configuração, né? Eu gosto e friso, existe um jogador no Botafogo que é muito técnico, tá? O nome dele é Montoro. Eu não sei se você já assistiu alguma partida dele, mas assim, ele é diferenciado. É bem verdade que o John Textor tem dinheiro, mas a SAF do Botafogo, em especial o Botafogo, financeiramente não está se pagando. E por não estar se pagando, claro, né? Fizeram um investimento absurdo em uma série de jogadores lá, e os jogadores, alguns deles não renderam, né? Aqueles que renderam ele vendeu. Então assim, pode ser que o Botafogo acabe tendo que negociar alguns atletas. SAF é isso aí, tá? Muita gente que pediu SAF no Verdão, com a SAF acontece exatamente isso.
você ganha um monte de título num ano, numa temporada, e aí você desmonta o time. Porque o importante é fazer dinheiro. E aí você às vezes contrata jogadores de alto nível, como por exemplo o Thiago Almada, que é um craque, né? Ele vem, ele joga uma temporada aqui e aí ele vai para o outro time do grupo. Porque é justamente essa a jogada que faz com que os jogadores craques queiram vir, por exemplo, para o Brasil, né? Então você fala para ele assim, ó, você vem, joga uma temporada no Botafogo e na próxima temporada você vai para o Lyon. Pô, o cara fala, beleza, para mim vale a pena, né? Então assim, é muito complexo. Veja, o Botafogo gastou um dinheiro absurdo. E se você for parar para pensar em gastar dinheiro, o Corinthians também tá numa situação manhaca, né? A sensação que eu tenho é que os únicos times no Brasil que estão equilibrados financeiramente, Palmeiras e Flamengo. E ainda assim, com tudo isso que aconteceu da Libra, parece que o Flamengo não tá tão equilibrado assim não, né? Porque, sei lá, se eles estão precisando tanto de dinheiro, né? Não sei. Também gastou muita grana e fez alguns negócios aí meio da China, né? Aquele Samuel Lino não vale o que eles pagaram. Então, assim, eu tô achando que o cenário tá todo se desenhando para que o Palmeiras seja o melhor time do país por pelo menos mais 10 anos. Os clubes rivais, né, estão fazendo muita bobeira. Olha o Corinthians. Eu tava falando do Corinthians, né, voltando nesse assunto, os caras estão entrando em outro transfer ban. Então, assim, daqui a pouco vai acontecer de perder ponto na competição. Aí vai cair para segunda, para terceira divisão, aí a dívida é impagável, aí tem que virar SAF. Aí acontece o que está acontecendo com o Botafogo, com o Atlético Mineiro. Pois é. Então, assim, lembrem-se, futebol não acontece só dentro do campo, tá? Existe toda uma estrutura que permeia o futebol. Estrutura essa que define e que abrange desde a base até as contratações, posicionamento da diretoria, marketing, direitos de transmissão, estrutura. Então tem muita coisa que envolve o futebol. Lembre-se sempre disso. Quando a gente fala que o Palmeiras está numa época de ouro, não é apenas pelos títulos conquistados. Os títulos eles são consequência de um trabalho muito bem estruturado. E é justamente por conta da estruturação desse trabalho que não tem problema a gente perder um campeonato ou outro, uma partida ou outra. A gente tem que se manter sempre mentalmente estável, tá? É assim que os nossos jogadores atuam. Ou vocês acham que é fácil para os caras também? Não deve ser. Aí você vai me dizer, mas o cara ganha 900 mil reais. Não vamos entrar nesse mérito não, porque isso é assunto inclusive para um outro vídeo. Vai ser legal de fazer. Então, de maneira geral, quando a gente para analisar, Gerson é interessante para o Palmeiras? Sim. Mas assim, qual é a estratégia do Palmeiras? O que nós queremos? Nós queremos apostar uma grana preta num bom jogador, num excelente jogador, que vai jogar uma, duas temporadas e vai sair do Palmeiras? Ou seria melhor investir num craque jovem? 20 milhões de euros não é pouco dinheiro não, tá? Dá sim, senhor, para ir na Europa e trazer um bom jogador, um jogador de peso, tá? E aí você paga o salário que o cara vale, 2 milhões, que seja, mas aí você traz o cara que vai resolver. Não sei, pode ser uma boa opção. Me diz nos comentários o que você acha disso. Palmeiras deve investir essa grana toda no Gerson? Vale a pena fazer toda essa movimentação? Lembrem do Andréas Pereira. Né? O Andréas Pereira custava acho que 60 milhões, sei lá, era uma grana. Não, 60 milhões foi que o Palmeiras pagou, né? 60 milhões de reais. Mas custava acho que 120, né? Era um valor absurdo. O Palmeiras optou por não trazer. Depois de um certo tempo, o que aconteceu? Pois é, veio quase de graça pro Verdão, né? Então, assim, o Palmeiras está fazendo muito bem essa questão estruturalmente, tá? Vamos confiar na diretoria e vamos continuar apoiando. Então é isso, rapaziada. É uma segunda-feira bem movimentada no Verdão, com bastante novidade aí, principalmente de treinamento em campo. Esperamos ver um Palmeiras mais sólido, mais firme contra a LDU. Uma vitória, eu acho que o Palmeiras ganha, o Palmeiras tem tudo para ganhar. Só não ganhou do Flamengo porque no começo do jogo o juiz não marcou um pênalti escancarado no Gustavo Gomes. Mas foi muito pênalti, não foi só um pouquinho não. E depois disso ainda não marcou aquela falta no Vitor Roque, onde saiu o gol do Flamengo. Flamengo é um time ruim? Não, não é. É um dos maiores do país também, junto com o Palmeiras. Mas, na minha humilde opinião, esse jogo em especial o Palmeiras podia ter ganhado. Podia ter ganhado porque criou muito. Foram 20 chutes a gol, não foi pouca coisa não.
faltou ali um encaixe, sabe? Só aquela cerejinha do bolo aí pra gente de fato se sagrar vitoriosos nessa partida. Então é isso, minha gente. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado por fazer do Palmeiras 90 mais essa comunidade forte que a gente tá se tornando, tá? É tudo por vocês. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Não se esqueça, vídeo todo dia aqui no canal. Um forte abraço e fiquem com Deus.